Aula de História para o 8º ano, revisão do capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre o período da ditadura de Vargas. Eu vou comentar em tópicos com vocês que eu acho que facilita melhor a compreensão. A ditadura de Vargas, o período de 1930 a 1945, portanto século XX, um período marcado por duas características que vocês não podem desprezar, que é o nacionalismo e o populismo. Aí, quais as principais ações de Vargas? Em 1937, ele fecha o Congresso Nacional e instala o chamado Estado Novo. Só para a gente relembrar o que foi o Estado Novo. O nome do regime político brasileiro, que foi fundado por Vargas em novembro de 1937 e perdurou até outubro de 1945. Ele foi caracterizado pela centralização do poder, pelo nacionalismo, o anticomunismo e por um autoritarismo. O que ele faz? Ele censurou e controlou manifestações contra o seu governo, perseguiu políticos, ele cria, que foi importante, ele cria o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 1939, ele cria a Justiça do Trabalho, que não existia, e ele vai implantar vários direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo, com a consolidação das leis do trabalho. Estipula uma semana de trabalho de 48 horas, carteira profissional, e as férias passam a ser remuneradas. Então, muitos benefícios para o trabalhador brasileiro a partir dessas medidas de Vargas. Ele vai criar também a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco. Em 1932, a gente vai ter, em julho, a Revolução Constitucionalista, ou a Guerra Paulista. Foi um movimento armado que ocorreu em São Paulo e terminou em outubro do mesmo ano, de 1932. Qual era o objetivo? Derrubar Vargas e fazer uma nova Constituição para o Brasil. Esse foi um conflito interno armado, penso que o último que ocorrer aqui no Brasil e que levou à morte de muitas pessoas, Mas como nada é eterno, o Estado Novo, num dado momento, ele vai ruir, Então, estudantes de Direito da Universidade de São Paulo vão organizar uma manifestação pacífica contra Vargas, chamar esse movimento de Passeata do Silêncio, em que desfilaram de mordaças negras para simbolizar a falta de liberdade de expressão. Isso recentemente nós vimos isso nas mídias também acontecer em manifestos no Planalto. Bom, em 1945, Vargas, pressionado por militares, ele vai renunciar ao cargo do período que ele já se mantinha desde 1930, ou seja, ele já estava há 15 anos no poder, E aí vocês vão encontrar a Intentona Comunista, ou a Revolta Vermelha, está lá na página 15, eu recomendo que vocês façam uma leitura detalhada disso, e vai a queda Vargas. Em dezembro de 1945, foi eleito Dutra para ser presidente da República, que assegurou liberdade política aos cidadãos, manteve os direitos já adquiridos pelos trabalhadores, e bem ou mal esses direitos vêm sendo mantidos até recentemente, quando houve a reforma da Previdência. Bom, Dutra, ele vai construir, de pontos relevantes, a rodovia Rio-São Paulo, vai inaugurar a primeira emissora de TV, a TV Tupi, e ele vai permanecer no poder até o retorno de Vargas. Interessante que em 1950 Vargas ele vence de novo as eleições
e vai permanecer até 54. E aí, nesse novo governo, ele cria, aí já estamos em Vargas novamente, né? Ele vai criar a campanha O Petróleo é Nosso, para impedir que as empresas estrangeiras explorassem o petróleo aqui em terras brasileiras, o que vai resultar na criação da Petrobras, entre outras coisas. De uma forma assim bem resumida, ele vai se suicidar, né? Depois, antes de sair do poder, em 54, com várias questões envolvendo Carlos Lacerda, nós já discutimos sobre isso também. E é interessante a gente observar que o estilo governamental de Vargas fica conhecido como getulismo. É uma característica, né? Os líderes que se destacam acabam recebendo uma denominação do seu nome ou sobrenome, tal qual nós conhecemos o lulismo, nós conhecemos atualmente o bolsonarismo. Então, é o getulismo. Depois dele, nós vamos ter Juscelino Kubitschek, que queria modernizar o país, né, e que adotou o lema 50 anos em 5. E aí vai fundar Brasília, como nós já vimos, a construção da rodovia Belém-Brasília, implanta o desenvolvimento da indústria automobilística, a área industrial que ele vai dar mais ênfase, vai contribuir para a construção das hidrelétricas de Furnas e de Três Marias, e ele vai permanecer até 60, quando inaugura Brasília, né? Todo o governo é cíclico, né? Começa sendo bem aceito pelo povo e depois cai em desagrado. Em 61 a gente tem Jânio Quadros, que fica pouquíssimo tempo, nós vimos isso. Posteriormente nós vamos ver que de 61 a 64, depois de Jânio Quadros, a gente tem João Goulart, né? E João Goulart também, ele acaba sendo deposto, e nós vamos encontrar vários detalhes sobre a situação de João Goulart na página 17, 18 e 19, até que a gente vai chegar na nova queda da democracia. Então, a gente vai ter lá o general Olímpio Mourão, que era comandante da divisão de infantaria em Minas, né? E a gente vai ter, em 1º de abril, o Congresso Nacional declara a vacância da presidência da República, entregando o cargo de presidente ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, até que, em 64, a gente vai ver a tomada do poder pelos militares. E é esse período aí que nós já estudamos, 64 a 67, com Humberto de Alencar Castelo Branco, que assume o governo com a instalação dos atos institucionais, o AI-1 e tantos outros que vieram, né? O AI-1, o AI-2, o AI-3, com as suas características específicas de cada ato. No governo de Castelo Branco é interessante a gente chamar a atenção, porque eles vão buscar apoio econômico, político e militar dos Estados Unidos, vão implantar o bipartidarismo, ou seja, não poderia naquele momento existir mais do que 2 partidos políticos, então só tinha o MDB e a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era do apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era, entre aspas, uma oposição ao governo, né? Ele vai reformular a administração pública brasileira, tudo dentro do governo de Castelo Branco, viu, gente? Ele cria uma nova moeda também, o Cruzeiro Novo. Ele inicia negociações com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e duplica a rodovia Presidente Dutra, que liga a Rio-São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, em 68, a gente vai ter a instalação de um dos atos mais duros, que é o AI-5, já no governo de Costa e Silva. Então,
esse ato, ele dava poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar políticos e oficializar a repressão. Depois dele nós temos Garrastazu, Médici, também. E nós temos Geisel, que governou no período de 74, século XX, né, gente? 1974 a 1979. Então, Geisel foi interessante porque no governo dele, ele vai estabelecer a divisão do estado do Mato Grosso com a criação do estado do Mato Grosso do Sul, vai reatar as relações diplomáticas, né, porque já estamos num processo de uma abertura lenta, gradual e segura, como assim especificavam os militares, com a República Popular da China, constrói a usina de Itaipu, a hidrelétrica, né? E depois João Batista Oliveira de Figueiredo. Interessante lembrar aqui, gente, que Geisel é o início do processo de redemocratização no Brasil, e é ele, no governo dele, que se extingue o ato institucional número 5, que foi muitíssimo comemorado pelos brasileiros. A partir de 79 e 85, a gente começa essa redemocratização, né? E é justamente Figueiredo, né, João Batista Figueiredo, que afirma que faria do Brasil uma democracia. E aí, em 79, ele assina a lei de anistia, ou seja, os atentados terroristas, aquelas pessoas que foram exiladas do país, os políticos, os artistas, eles podem voltar a partir da assinatura da lei de anistia. A inflação aumenta muito, né, no governo dele. O que mais que acontece de interessante? A criação do estado de Rondônia. E a partir daí se consolida as campanhas das diretas já, né, que já tinham sido rejeitadas no Congresso, mas o povo já clamava por uma abertura política de tal forma que não havia como ser diferente. E aí Tancredo Neves é o candidato, só que ele tem um problema de saúde, ele morre antes de tomar posse, e quem assume o governo é o José Sarney, que era o vice-presidente eleito. Então, dessa forma, Figueiredo foi o último presidente do período da ditadura militar. Ok? Uma ótima releitura para vocês do capítulo 3. Aula de História, capítulo 4, Brasil nos dias atuais. 8º ano, vamos fazer uma revisão, assim, também em tópicos, porque já discutimos e já falamos sobre esses temas. Bom, o que nós vamos destacar de mais importante nesse capítulo 4? O ressurgimento da democracia, né, com Sarney, que eu já falei no capítulo anterior. No governo dele, a gente destaca o restabelecimento das eleições diretas para presidente, prefeito e governador, a aprovação pelo Congresso Nacional do direito de voto dos analfabetos, a nova Constituição, a promulgação da Constituição do Brasil de 1988, que está em vigor até hoje, a implantação de diversos planos fracassados para combater a inflação. Nós tivemos Cruzado 1, Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão. Lembrem que no governo anterior, eu havia comentado com vocês que a inflação tinha chegado a índices altíssimos, então esses planos eram planos econômicos para combate à inflação. Então houveram esses planos, mas todos sem sucesso. A reaproximação com a China e com a União Soviética, né, no reatamento das relações diplomáticas também com Cuba, e a assinatura do protocolo do Mercosul. Depois dele nós vamos ter Fernando Collor, que em sua campanha eleitoral usava-se um discurso anticorrupção e modernizador, mas que foi tudo uma grande mentira, né? Ele implantou o Plano Collor, que bloqueou o dinheiro depositado nas contas bancárias e nas poupanças de todo mundo, levando muitos empresários à ruína, ao fracasso, à falência.
Depois muitas denúncias feitas contra ele, contra o governo dele, enfim, até que culmina com o afastamento dele, com um processo de impeachment, mas ele renuncia antes, né, para poder não ser punido. Ele renuncia em dezembro de 92. E é interessante que ele renuncia em 92 para não passar pelo impeachment e depois em Alagoas ele se elege senador em 2006, ou seja, a população, né, esqueceu tudo que ele fizera. Interessante essa reflexão. Depois a gente tem Itamar Franco, né, que implantou o Plano Real, que tinha como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. E esses assuntos estão na página 24 da apostila de vocês. Fernando Henrique, ele vai suceder depois a Itamar, né? Em 97, ele aprova no Congresso Nacional uma emenda na Constituição que permitia a reeleição para cargos executivos, porque aí não podia se reeleger presidente. Mas ele teve tanto sucesso como o pai do Real que ele conseguiu mudar, reverter isso e se reeleger. Bom, em 99 ele também aprova uma lei autorizando a produção dos remédios genéricos, que não havia, foi no governo dele, né? E isso facilitou a vida das pessoas mais pobres. Teve uma grande queda de popularidade por conta da crise econômica internacional no decorrer do seu governo. Criou a Bolsa Escola, o Auxílio Gás. Então, alguns benefícios para as camadas sociais mais pobres ele ajudou em seu governo. Privatizou rodovias federais, bancos estaduais, empresas de telefonia, de energia, ou seja, o que é privatizar? Aquilo que é público, tornar privado, vender para algum particular, né? Ele cria também, durante já seu segundo governo, as agências reguladoras, a Anatel, a Anael. E depois dele vem quem? Vem Lula, que a gente já conhece, né? Ganhou esse apelido quando ele era ainda líder sindical lá em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Era da área de metalurgia. E o que a gente destaca, né? Ele foi eleito, depois foi reeleito com o segundo mandato. Ele cria o programa social Bolsa Família, aqueles programas sociais que já tinha alguma coisa implantada no governo de Fernando Henrique. Ele muda o nome e acrescenta mais alguns benefícios. Ele dá continuidade às privatizações, né, que já vinham decorrentes do governo de Fernando Henrique. Contra ele, a denúncia já de corrupções também, né, formuladas por Roberto Jefferson, que era envolvido em um esquema de propina. Também tem o escândalo do mensalão, que vocês encontram detalhes aí na página 24. E pensando nesses programas sociais, o Bolsa Família, né, é uma ajuda financeira para as famílias carentes, as famílias mais pobres, né, para manter os filhos nas escolas e vacinado. Depois dele vem Dilma Rousseff, que foi reeleita em 2014, e aí já é uma história política mais recente, né? No governo dela nós destacamos a aprovação da reforma tributária em 2017 para combater o grande desemprego, inauguração de parte da obra de transposição do Rio São Francisco, a reforma do ensino médio, foi feita no governo dela. E aí diversos membros do governo foram acusados de corrupção, e aí vem a substituição dela por Michel Temer, até que a gente culmina com Jair Bolsonaro, né, que se apresenta como defensor de valores políticos, valores familiares, enfim. Foi eleito se utilizando as redes sociais, né? Hoje existe uma discussão política muito grande de que teria sido realmente feito de forma transparente. Bom, no seu primeiro ano de governo, reforma da Previdência,
redução do nível de inflação, modesta, muito modesta redução aqui nesse primeiro ano dele na taxa de desemprego, e agora a gente não pode mais nem falar nisso, porque com a pandemia tudo isso foi mudado, né? O desemprego é muito grande. E ele também implanta algumas mudanças no DPVAT. Bom, nesse capítulo, na página 25, quando a gente fala de ricos e pobres, né, existe uma forte relação entre o crescimento populacional e a pobreza, e isso nós já sabemos, né? Porque fica difícil cada vez mais se qualificar os profissionais com a educação pública, enfim. Então, a gente tem aí na sequência algumas frases para refletir, que nós já falamos também sobre elas, e eu sugiro que vocês façam uma releitura desse capítulo, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.